Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta live de aquecimento do Mapa da Coragem. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Muito boa noite, eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a superar os seus medos e criar a sua vida de coragem. Que bom que você está aqui para mais uma live de aquecimento do Mapa da Coragem que começa amanhã, oficialmente amanhã. Mas hoje, nessa noite, nesta live, a ideia é falar um pouquinho do Mapa da Coragem e principalmente perguntas e respostas. As suas dúvidas, as suas perguntas, eu quero que você traga para mim, para que a gente possa aqui juntos, você pergunta o que você quiser e se eu conseguir te responder, será um grande prazer, Diz de onde você está falando, para eu te dar uma boa noite muito especial. Mapa da Coragem começa amanhã, ó. Vou até colocar aqui na tela para você que ainda não se cadastrou. Eu preciso fazer um minutinho aqui. Agora voltamos, agora eu baixei as imagens, e aí o que eu ia falar é exatamente isso, olha só. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. O Mapa da Coragem, ó, começa amanhã, oficialmente às 8 horas da manhã. Você vai receber, para você que já se cadastrou, você vai receber o alerta, você vai receber no seu e-mail o link para você acompanhar a primeira aula do Mapa da Coragem, tá bom? E essas aulas, elas ficam disponíveis até domingo. Quem já está cadastrado aqui no Mapa da Coragem, escreve eu aqui, eu quero saber quem que está cadastrado no Mapa da Coragem. Só que o Mapa da Coragem não vai se resumir apenas a essas 3 aulas. Vai ser uma aula liberada amanhã às 8 horas da manhã, na segunda-feira. A segunda aula liberada na quarta-feira às 8 horas da manhã e a terceira aula liberada na sexta-feira também às 8 horas da manhã. Mas o Mapa da Coragem não vai se resumir a isso. Teremos lives 2 vezes por dia para complementar tudo que a gente vai ver nas aulas. Por exemplo, amanhã, antes de você receber a aula, eu vou fazer uma live às 7 horas da manhã. Já anota aí, 7 horas da manhã. Eu vou depois colocar lá no grupo, nos grupos de WhatsApp, esse cronograma. E depois às 21 horas a gente vai fazer uma revisão dessa aula 1. Então, na live das 21 horas de amanhã, é importante que você já tenha assistido a aula 1. Por quê? Porque eu vou fazer uma revisão. E aí você vai ter a chance de perguntar, você vai ter a chance de tirar a sua dúvida. Tá bom? Para você que ainda não se cadastrou, escreva agora aqui, hashtag Mapa da Coragem, e você vai receber um link no seu direct, no seu inbox. Você precisa estar me seguindo para você poder participar do Mapa da Coragem. Você coloca o teu e-mail e depois entra em um dos grupos de WhatsApp, tá bom? Entra em um dos grupos de WhatsApp. Vamos ver de onde você está falando para a gente começar essa live aqui de perguntas e respostas. Aloha, seja muito bem-vinda. Eu vou botar meus óculos que eu estou ficando velhinho e nesse horário da noite eu já não consigo enxergar muito bem. A Rosângela também por aqui, seja bem-vinda. A Ana Maria, Hélio Lopes, boa noite. A Letícia, a Alessandra Amaral, a Fátima, direto de Fortaleza, seja bem-vinda. A Elizabeth, aqui de São Paulo, seja bem-vinda. Boa noite. A Alessandra, do Paraná, seja muito bem-vinda. A Dresa Cruz, Cris Marchiori, lá de Minas Gerais, seja bem-vinda. A Ilza, a Deia, a Cristina Souza, lá de Fortaleza, seja bem-vinda. Aloha, acabei de receber a mensagem no Zap, boa. Estúdio Priscila Moraes, seja bem-vinda. A Beth Ribeiro, a Andréia Sampaio, Socorro Magalhães, direto de Caruaru. A Suzana, do interior da Bahia, Maracá, seja muito bem-vinda. A Aloha de Ribeirão Preto. Eu já tenho a primeira pergunta, já manda então, Aloha, pode mandar a primeira pergunta. A Hilda, a Ivaneide, o Leandro, mande a sua pergunta. Eu vou trazer também algumas perguntas que eu recebi nos formulários que vocês que já se cadastraram e já preencheram. Eu estou trazendo essas perguntas também, algumas dessas perguntas. E essa pergunta pode ser a sua, inclusive. A Hilda, seja bem-vinda. A Marga Xavier também, a Silvia, boa noite. A Luciana,
Boa, ó, muita gente já cadastrado aqui no Mapa da Coragem, excelente. Leonardo Alvim, a Luciana Regina, boa noite. A Marisa, boa. A Cacela Ladeiro também por aqui. Adriana Cavalheiro, minha grande amiga, seja bem-vinda. A Socorro, Help 1 por aqui também. Carla Durão, a Nenê Maria, a Luciana de Diadema, boa noite. Tô ficando velhinho, Socorro, tô ficando velhinho. A Silvia de São Paulo, a Help é de Campina Grande, na Paraíba, boa noite, boa noite. Geraldo Marchiori, meu grande amigo, a Tati Franco também, excelente. Ó, então vamos começar com perguntas e respostas. Se você tem uma pergunta, você me manda aqui, tá bom? Me manda aqui. Antes da gente falar de começar a responder as perguntas, eu quero que você entenda que o Mapa da Coragem é para quem? Para quem que é o Mapa da Coragem? É para quem, nesse momento, se sente sem forças para mudar a vida. Para pessoas que, nesse momento, se sintam sem a coragem de tomar uma grande decisão. O Mapa da Coragem é para quem está infeliz, está sofrendo com a vida que está levando. Esse é o objetivo do Mapa da Coragem, é para essas pessoas. Agora, se você está feliz, se você está contente, o Mapa da Coragem não é para você, então não perca o seu tempo. Mas se você precisa de coragem, e aqui lembrando, coragem não é ausência de medo, coragem é ação, o Mapa da Coragem é para você. Então entenda que nesse evento que a gente vai fazer de amanhã, do dia 1º até o dia 7, onde além das 3 aulas gravadas, as aulas com um conteúdo muito denso, você vai ter 2 lives diárias para complementar isso. Eu vou trazer inclusive pessoas para mostrar para você que é possível você sair do sofrimento. Quem aqui gostaria de sair do sofrimento? Escreve eu aqui, se você não aguenta mais o sofrimento. E o teu sofrimento pode ser a tua relação com o teu marido, com a sua esposa, pode ser a tua profissão que você não aguenta mais, pode ser a sua situação financeira, pode ser a sua saúde, hábitos ruins. O teu sofrimento, você sabe qual é. E você não está conseguindo sozinho, superá-lo. Faz sentido isso para você? Você não está conseguindo. Por isso que a coragem é fundamental nesse processo. Por quê? Presta muita atenção. Porque sem coragem, a vida não evolui. Sem coragem, a vida não evolui. A vida não vai para frente. Se você olhar a evolução da espécie humana, ela se deu graças à coragem, a essa ação. A vida só se transforma a partir da ação. Não há como você acreditar que você vai sair do sofrimento sem fazer nada. E eu quero que você entenda que é possível sim você recuperar essa coragem. Sabe por quê? Porque você, presta atenção, você nasceu com coragem. Não, gata, eu sou covarde, eu nunca tive coragem para nada. Mentira. Coragem é ação, coragem é agir com o coração. Você, quando era provavelmente um bebê, uma criança, você agia com o coração. Você não ligava se as pessoas iam rir de você, se você, ao levantar, você caía, se você fazia cocô na fralda, você nem ligava para isso. Você agia, simplesmente agia. Mas isso foi se perdendo ao longo do tempo. Por quê? Porque você acabou sendo adestrado, adestrada pelo ambiente. E talvez hoje esse ambiente é que você precisa enfrentar. É esse ambiente que você precisa ter coragem para enfrentar. Então entenda que sem ação, escreva aqui, sem ação não há transformação. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar. Sem ação não há transformação. Não há como você transformar nada. E quando a gente está falando de transformar uma vida, de sair de um sofrimento para uma vida boa, o que eu chamo de vida de coragem, você vai precisar agir. Então não peça por não ter problemas.
Peça por capacidade, por preparação para você enfrentar esses problemas. A vida, ela o tempo todo vai te trazer desafios. O tempo todo. E quanto mais preparado você estiver, melhor você vai superar e você vai evoluir. O que você não pode é se conformar, você não pode desistir. E eu sei que sair desse sofrimento dá medo. Dá muito medo. Porque perguntas do tipo como essas aqui, olha só, o que eu faço? Como que eu faço? Será que vai dar certo? Elas são comuns. Alguém se identifica? Você talvez já tenha várias vezes tentado sair de um relacionamento abusivo, de um casamento falido, de uma carreira que você não gosta mais. Você gostaria de ter mudado seus hábitos, só que aí você desistiu. Você desistiu no primeiro desafio. E sabe por que você desistiu no primeiro desafio? Ó, a Débora se identificou, a Tânia também, a Suzana, como vou falar. São perguntas que são comuns. Por quê? Por que você desistiu? Porque você ainda, presta atenção. Boa noite, Silvia. Porque você ainda não tem, presta atenção, blindagem emocional. Escreva aí, blindagem emocional. Ô gata, o que é blindagem emocional? Para quem estiver no Mapa da Coragem vai entender isso muito bem a partir de amanhã, mas eu vou já te dar um spoiler aqui. Blindagem emocional é o controle dos medos. Blindagem emocional é o controle dos pensamentos, aqueles pensamentos ruins, aleatórios, negativos. Blindagem emocional é o controle da sua mente. Hoje, você não age porque você está paralisada. Estar paralisada é uma maneira da sua mente te controlar. Mas por que a minha mente quer me controlar, ô gata? Porque para sua mente, tudo, e eu quero que você escreva aqui, tudo se trata de sobrevivência. Escreva a palavra sobrevivência para você fixar. Sobrevivência. Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Então, ir para um local inseguro, um local que ela não conhece, um local desconhecido, vai trazer medo. O medo vai te paralisar. Só que a tua vida está passando. E aqui eu vou falar uma coisa talvez dura para você. Desistir se torna um hábito para os covardes. E talvez você hoje se olhe como alguém covarde. Mas aqui, aonde eu quero chegar, e eu quero que você entenda uma coisa. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Eu também tenho medo. Você tem medo. Todas as pessoas têm medo. Sabe por quê? Porque o medo é uma emoção. Escreva aqui. O medo é uma emoção. Então a gente precisa do medo para garantir a nossa sobrevivência. O medo é extremamente útil para a nossa vida. A diferença, e foi inclusive o que eu falei hoje numa reflexão na live da manhã, é que, oi Manuela, seja bem-vinda. Realmente o tempo não para ver se você tem coragem. O tempo não para ver se você tem coragem. Exatamente. O tempo não para. O corajoso ou a corajosa é o medroso ou a medrosa que não desistiu, porque todo mundo tinha medo. O corajoso foi em frente. Ele agiu. Ele entrou em ação. Então, estar com medo para essa mudança não é nenhum demérito. O que você precisa ter é preparação. Escreva aqui. Preparação. Boa, Leandro. Medo é uma emoção. Isso. Boa, Gláucia. Boa, Eloíde. Preparação. Escreva. Preparação. Quando você tem preparação, você controla esse medo. Quando você tem preparação, você vai ganhando blindagem emocional. Quando você ganha blindagem emocional, você consegue resistir por mais tempo. Porque você não pode deixar ao menos de tentar. E é isso que
de verdade, me deixa muito inconformado. Pessoas que desistem sem ao menos tentar. Pessoas que nem tentam, elas desistem. Para quem está nos grupos de WhatsApp, quem é que está aqui nos grupos de WhatsApp? Escreve eu aqui, só para eu saber. Quem é que está? Quem está nos grupos de WhatsApp do Mapa da Coragem? A gente tem quase 2.000 pessoas nesse momento. Vai ter mais gente até o final do mapa. A Alessandra tá, a Elizabeth, a Fátima. Vocês perceberam que várias pessoas já saíram? Elas saíram sem ao menos tentar. Sem ao menos, por exemplo, ter a chance de assistir que seja 1 minuto da aula 1 que vai ser enviada amanhã. Elas saíram antes, elas desistiram antes, porque desistir virou um hábito. Essas pessoas entraram no Mapa da Coragem, se cadastraram, sabe por quê? Porque elas foram na empolgação. E as mudanças de vida baseadas na empolgação não dão certo. Elas se empolgaram, talvez, viram lá o anúncio, viram a chamada e falaram, opa, eu quero. E aí talvez quando elas começaram a entender que não tem truquezinho, que o Mapa da Coragem não vai ser uma coisa de autoajuda barata para fazer você ficar motivada, porque não é esse o objetivo. O objetivo do Mapa da Coragem é te dar um mapa, um passo a passo, para você sair desse labirinto que você se meteu. Para você sair muitas vezes desse fundo do poço que você está. Esse é o objetivo do Mapa da Coragem. É esse o objetivo real. E para isso você vai ter que agir. Você vai ter que, ao menos, tentar. Agora, quem já saiu dos grupos, é irracional isso, não faz nenhum sentido. A pessoa se cadastrou, ela botou o e-mail dela e ela saiu sem, ao menos, tentar. Então prometa para você, não é para mim, que você vai tentar. Escreva aqui, se você promete que você vai tentar, escreva, eu prometo. No mínimo você precisa assistir essa semana. Isso, Eloide, que não é um mapa de mágica, não é um mapa de mágica, não é. Não é. O que eu vou mostrar para você nessa semana, com as 3 aulas, mais as lives que eu vou fazer, eu acho que serão 14 no total, porque a gente vai até o outro domingo. Então são, aí com essa 15 lives para complementar tudo que você vai ver no Mapa da Coragem. Então prometa que no mínimo você vai tentar, que você vai assistir às aulas, que você estará nas lives. Isso é um compromisso com você, não é comigo. É isso que eu quero que você entenda. Se você não participar, de verdade, não muda nada na minha vida. Mas na sua, muda. Sabe por que muda? Porque você perde a chance de talvez sair do sofrimento. E sabe por que vai mudar? Porque vai gerar frustração. É mais uma frustração que você vai colocar na tua gaveta de frustrações. Tudo bem? Faz sentido? Então coloca aqui qual pergunta que você quer, que dúvida que você tem. Coloca aqui. Silvia, eu estou meio atrapalhada com doença, mas estou me esforçando para acompanhar, eu preciso de mudança. Ótimo, Silvia. Usa essa circunstância que você está vivendo hoje como motivador. Tudo bem? Boa, Socorro. Dinair, boa noite, ô gato. Boa noite. A Kátia, eu vou sair dessa tribulação que estou vivendo. Não tenho dúvidas, mas ao menos tente. Sabe por quê? Porque é a sua responsabilidade. Boa, Laura, seja bem-vinda. É a sua responsabilidade mudar a sua vida. Ninguém vai fazer isso por você. Eu não vou fazer isso por você. O que eu vou mostrar para você é um mapa, é um caminho. E é um caminho validado. É um método validado com milhares de pessoas que já passaram por esse método. Eu não estou inventando nada. Tudo que eu mostro, vou mostrar no Mapa da Coragem,
Eu, inclusive, passei por isso, eu passei por isso. E foi a partir da minha experiência que eu entendi que era possível replicar. Tudo bem? A Suzana, eu preciso superar os meus medos e também estou com problemas financeiros. E talvez, olha só, Suzana, o teu medo, o medo é que está te paralisando de talvez arriscar e tomar uma decisão que vai melhorar a sua questão financeira. É isso que você precisa aprender a controlar. Tudo bem? A Fátima, só com a hipnoterapia as pessoas já viram mudança em mim. Isso se deve à tua entrega naquela tarde que nós fizemos a hipnoterapia. Parabéns, Fátima. A Tati, com a hipnose melhorei muito, mas ainda sinto que falta mais atitude da minha parte. Acredito muito que o mapa da coragem vai me ajudar mais ainda. Se você, Tati, se entregar ao mapa da coragem como você se entregou no nosso protocolo de hipnoterapia, eu garanto que o mapa da coragem, digamos que é a peça que está faltando para você. A Silvia, como funciona a hipnoterapia? A hipnoterapia, vou falar rapidamente aqui porque não é o tema, né? Mas todo mundo está falando da hipnoterapia, vou falar rapidamente e respondendo a Silvia. A hipnoterapia é uma terapia que utiliza a hipnose como ferramenta. A hipnose, ela tem algo muito importante e diferenciado das outras terapias, que é acessar a mente subconsciente e mudar, poder reprogramar aquilo que está programado. É o exemplo que eu uso do bolo de laranja. Imagine que você decida hoje fazer um bolo de laranja, só que você pega farinha, você pega ovos e você põe um abacaxi. Você não vai ter um bolo de laranja. Para ter um bolo de laranja, você precisa colocar laranja nessa receita. Mas, fundamentalmente, o que você precisa? Tirar o abacaxi. E é isso que a hipnose faz através dessa reprogramação. Tudo bem? Eu vou colocar aqui uma primeira pergunta que me fizeram no Instagram. Instagram não, desculpa. Fizeram no formulário do Mapa da Coragem. E pode ser a sua pergunta também, tá bom? O que eu faço para sair da procrastinação? Alguém aqui se identifica com essa pergunta? O que eu faço para sair da procrastinação? A primeira coisa é o seguinte: procrastinação é um sintoma de proteção da sua mente. Ou seja, para você sair da procrastinação, você precisa controlar a sua mente. A sua mente tem uma interpretação de que talvez aquilo que você está fazendo é incongruente com você, com a tua essência. E a procrastinação é o quê? É uma paralisia, é você deixar para depois. É você adiar aquilo que você precisa fazer. Por quê? Para sua mente existe uma interpretação de perigo. Então, como é que você pode fazer para sair da procrastinação? A primeira coisa é identificar qual é a causa dessa interpretação. Talvez em algum momento, quer ver uma coisa que é muito comum, extremamente comum na vida das pessoas? Por exemplo, elas estão insatisfeitas com seus trabalhos. Alguém aqui está insatisfeito com a sua área profissional? Elas estão insatisfeitas e elas desejam mudar isso. E aí elas fazem cursos, compram cursos e elas falam, eu vou mudar para isso. Só que, o que acontece? A mente quer sempre garantir a tua sobrevivência. E aí, muitas vezes, uma maneira de te segurar para você não arriscar é o quê? É fazer você procrastinar. E aí, o que acontece? Você, ao invés de estudar, ao invés de você se dedicar, né, àquele treinamento que você comprou, aquele investimento que você fez, você vai assistir o Netflix. Aquele Netflix que você já assistiu 20 vezes, você assiste de novo. Procrastinação é uma interpretação, é um sintoma que a sua mente usa para te proteger de um perigo que ela tem. Então, fundamentalmente você precisa do quê? E escreva aqui para você não esquecer de novo. Blindagem emocional. Quando eu tenho o controle dos meus pensamentos, dos meus medos, da minha mente, através de blindagem emocional, eu consigo controlar a procrastinação. Eu consigo... A Kátia, procrastinar é isso? Eu sou assim então.
Existem muitos mitos, Kátia, presta atenção, sobre procrastinação. Uma delas, uma das interpretações que é errônea na minha visão é: o procrastinador é um vagabundo, ele é um preguiçoso, ele não quer nada com nada. A procrastinação é apenas uma reação automática da sua mente para garantir a tua sobrevivência. É como se ela falasse o seguinte: olha, se você for naquela direção, tem um leão te esperando. Então, por que você não adia essa ida? Fica aqui, você vai amanhã. É uma proteção. Então entenda aqui, ó, Adinair, comprei um curso e não li nenhuma página. Talvez esse curso tenha a ver com algo que a tua mente está interpretando que é ruim. Tudo bem? Faz sentido? Então entenda que a procrastinação, sim, ela pode ser controlada a partir do quê? A partir da blindagem emocional. Eu já fiz 11 turmas do programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, e várias pessoas chegaram à blindagem emocional com essa questão da procrastinação. E hoje são muito mais ativas. Muito mais ativas. Rose Oliveira, seja bem-vinda. Boa noite. A Marilene também. Perguntas? Coloque aqui se você tem alguma pergunta. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás aqui para eu responder a sua pergunta, se você tem. A Suzana, Gata, a quantidade de hipnoterapia depende de cada caso? Sim e não. Eu trabalho com um protocolo, eu até te apresentei esse protocolo. Por quê? Porque eu acredito que o protocolo ele vai ser mais eficiente. Por quê? Porque tem um acompanhamento. Eu já, lá atrás, vendi, por exemplo, sessões únicas. Né? Você vende uma sessão única e tal. Só que eu acredito que o acompanhamento protege mais, acolhe mais a pessoa que vai passar pelo processo. Tudo bem? Deixa eu ver aqui perguntas. A Luciana, estou doente, acidentada, sem trabalhar e meu marido foi embora de casa há 9 meses. 29 anos de casada, me sinto sem um membro. Olha só, Luciana, em primeiro lugar eu sinto muito, mas, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Você tem uma vida inteira ainda pela frente. Inteira pela frente. Existe aí provavelmente uma dependência emocional muito grande, porque no momento que você escreve isso, me sinto sem um membro, por quê? Porque essa pessoa, ela estava cobrindo uma ferida emocional que existe aí, que já existia inclusive. Ou seja, o que você precisa fazer, Luciana? Você precisa tratar a causa. O problema não é o seu ex-marido. O problema é a interpretação que existe para esse fato, para esse abandono. Muito provavelmente esse abandono ou rejeição não é algo desconhecido para você. Eu não sei a sua história, mas muito provavelmente você deve ter vivido isso na tua infância, talvez até na gestação. Então, essa interpretação não é nova, sabe por quê? Porque na vida nós vamos dando significados. Nós vamos dando significados. Por exemplo, vamos imaginar, Luciana, que você chegasse hoje de Marte. Vamos dar um exemplo bem tosco, assim, né? Você chega de Marte. Imagina que você não conheça nada daqui. Se eu te mostrar esse objeto, você não vai falar nada. Você vai olhar, não vai ter nenhum significado para você. Por quê? Porque você não foi apresentado esse objeto antes. Mas quando hoje eu chego para a Luciana e falo, Luciana, o que é isso aqui? Você já sabe o que é, um óculos. Um óculos serve para você enxergar melhor. Ou seja, você aprendeu sobre isso. E você deu um significado. Por isso que essa questão do abandono, dele ser um membro, de me sentir sem um membro, isso tem a ver com o quê? Com uma ferida que já existia. Esse abandono, essa rejeição não é nova para você. Então, meu conselho, trate a causa. Você precisa identificar isso. Você precisa identificar isso. O Mapa da Coragem vai te ajudar a entender isso. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. A Kátia, procrastinar serve para casamento? Sim, sim. Opa, se serve. Serve muito.
Por quê? Muitas vezes você sabe que o casamento já acabou, só que você tem medo de se separar. E você vai adiando algumas coisas que são importantes. Como, por exemplo, uma relação, como a dedicação, o companheirismo, ou seja, você vai deixando esse casamento para trás. E por quê? Porque provavelmente também exista uma dependência, uma ferida emocional que faz você se manter. Porque se não é bom para você, por que você permanece nele? Você permanece por quê? Porque existe um buraco aí. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Cleonice, o primeiro passo para aprender a proteger as suas emoções é desenvolver a inteligência emocional, que em linhas gerais nos ajuda a conhecer melhor o nosso mundo emocional e consequentemente. Sim, é o que eu falo sobre blindagem emocional. Quando você tem o controle das suas emoções, dos seus medos e dos seus pensamentos, fica muito mais fácil para você tomar decisões racionais. As decisões racionais, presta muita atenção, elas são melhores do que as decisões emocionais. Por quê? Porque uma decisão racional é baseada em fatos, em evidências. Uma decisão emocional é baseada muitas vezes numa interpretação. E aí você toma uma decisão que não é boa para você. Faz sentido isso para você? Então, a gente precisa buscar ter a blindagem emocional. Blindagem emocional vai garantir que você não desista dos teus sonhos. Porque assim, sabe o que é o mais triste? Presta atenção no que eu vou te falar. Talvez seja inclusive a sua história hoje. Mas o mais triste é ver tantas pessoas com um incrível potencial de serem felizes e elas estão conformadas com uma vida medíocre. Uma vida mais ou menos. E uma vida muitas vezes abaixo dessa linha média, inclusive. Elas se conformaram. Elas se conformaram com um relacionamento ruim, sem amor, sem prazer. Eu sei disso porque eu atendo muitas mulheres e é muito comum esse relato. Sem prazer nenhum. Muitas vezes se sentindo usadas. E por que você não sai disso? Ah, eu tenho medo. Então, se você tem medo, você precisa controlar esse medo. Porque o medo sempre vai existir. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Vamos a mais uma pergunta. Se você tiver pergunta, coloque aqui, ó. Mais uma pergunta que veio do formulário. Como você conseguiu vencer seus medos? Preciso confessar uma coisa. Eu não venci os meus medos. Eu não venci os meus medos. Eu aprendi a controlar os meus medos através de blindagem emocional. Eu aprendi a controlar. Você não vence os seus medos porque o medo é uma emoção. O medo te protege. Por exemplo, imagine que você era criança e você foi picada por uma abelha. Você foi picada por uma abelha. Para sua mente, aquilo que aconteceu foi de muita intensidade emocional. Por isso, toda vez que você só ouve o zunido, você já fica em alerta. Isso é bom, porque te protege. Porque você não quer de novo tomar uma ferroada. Faz sentido? Faz sentido isso para você? Então entenda que você não consegue vencer os seus medos. Você consegue controlar os seus medos através de blindagem emocional. A gente vai ter medo sempre. Existem medos, presta muita atenção. A gente vai falar disso muito lá no Mapa da Coragem. Mas eu vou adiantar aqui para você que está aqui comigo. Existem dois medos. Existe um medo real. Esse exemplo que eu te dei é um medo real. Você foi picado uma vez por uma abelha, você está de novo, anos depois, ouvindo esse zunido, você vai ficar em alerta, você vai ficar mais esperta. O medo vem e te alerta para isso. Esse é o medo real. Existe um perigo de uma abelha te picar. Agora, o problema são os medos imaginários. Escreva aqui, medos imaginários.
Os medos imaginários, eles fazem com que você se torne prisioneiro da sua mente. São medos de julgamento, medo de arrependimento, medo de não dar certo. Esses medos você precisa controlar, porque eles estão te controlando há anos e não é de hoje. Eles estão te controlando. Ô gato, eu quero mudar de vida, mas eu tenho medo. E aí você desiste. Quantas vezes você já não deve ter feito planos lá no dia 31 de dezembro, que o ano seguinte seria diferente? São as promessas de 2022, de 2021, 2020, 19, 18 e bolinha para trás. Quantas vezes você já não desistiu dos teus sonhos? Quantas vezes você já não desistiu de ser feliz? E aí eu te pergunto, até quando você vai continuar deixando a tua felicidade de lado? Até quando você vai continuar aceitando ser controlada pela sua mente por pensamentos enfraquecedores, apenas sobrevivendo? Isso não é vida. Por isso que eu disse, é muito triste ver pessoas com potencial de serem felizes, de serem realizadas, de serem prósperas, desperdiçando a vida em vidas medíocres, em vidas mais ou menos. E você que está me ouvindo aqui, eu sei que pode soar para você duro o que eu estou te falando, mas eu estou te falando com todo o meu amor. Sabe por quê? Porque eu já tive aí do seu lado. Eu também já tive uma vida medíocre. Eu já tive uma vida onde eu bebia muito para sobreviver. Eu bebia para me anestesiar porque estava doendo. Mas eu não queria enfrentar. Eu queria fugir. Eu queria o atalho. E aí o atalho para eu ficar mais ou menos bem era a bebida alcoólica. Era uma vida medíocre. Era uma vida sem sentido nenhum. E você precisa começar a dar um sentido para a sua vida hoje. Por isso que você tem que estar no mapa da coragem. Você tem que, no mínimo, tentar estar no mapa da coragem. Você, no mínimo, precisa tentar assistir às aulas, acompanhar essas lives. É apenas uma semana. As grandes decisões... Presta atenção. As grandes decisões, elas não acontecem do dia para a noite. Uma grande decisão, ela é construída com pequenas decisões. São pequenas decisões. O fato de você estar aqui hoje comigo é uma pequena decisão, faz sentido? É uma pequena decisão. E essa pequena decisão vai se somar à decisão de assistir a aula 1 amanhã, que vai se somar a assistir a live da noite, que é a live da revisão. São pequenas decisões. Essas pequenas decisões somadas constroem a grande decisão. Faz sentido isso para você? Então, essa preparação, ela é importante para você controlar os seus medos. Senão você não controla. Senão você não controla. E para de desperdiçar a sua vida numa vida medíocre. Escreva aqui, vida de coragem. Essa é a vida que você precisa lutar todos os dias. Já vou falar de medo de dirigir, Ju Jordan. Já falo disso. Essa vida de coragem, ela é sua. Ela está aí dentro. E você precisa vivê-la. E você pode viver lá. Você pode viver lá. Você pode vivê-la. Mas para você vivê-la, você vai ter que agir. Você vai ter que tomar essa decisão. Essa semana do Mapa da Coragem tem que ser uma semana onde você se protege. Onde você vai lutar. Porque vai ter muita gente que não vai querer que você assista. Muitas coisas vão acontecer. Presta atenção no que eu estou te falando. Muitas coisas vão acontecer. É capaz de você ficar doente, é capaz de não ter internet. Vai por mim. Vai por mim que eu sei muito bem. Porque a tua mente é o grande adversário hoje que a gente tem.
Apesar dela querer garantir sempre a tua sobrevivência, é ela que está te controlando. É ela que foi programada para manter você dentro de um cercadinho, dentro de um rebanho, fazendo tudo o que todo mundo faz, vivendo uma vida média. Para você sair da mediocridade, presta atenção, você precisa fazer coisas fora da média, acima da média, e não na média. Você precisa fazer coisas diferentes. Você precisa fazer coisas diferentes. Tudo bem? Esteja aberto para o novo. Esvazie o copo. Esvazie o copo. Apenas tenta. Apenas tenta. E não desista. Vá até o final. Se lá no final, no domingo que vem, na última live, você chegar para mim e falar, gata, tudo que você falou não faz nenhum sentido, você é péssimo. Beleza. Mas ao menos chegue até o final. Se você desistir antes de começar, como muita gente está desistindo nos grupos de WhatsApp, você acha que essas pessoas mudaram a vida delas saindo dos grupos de WhatsApp? Você acha que elas mudaram? Óbvio que não. E aí elas vão reclamar, lógico, elas vão falar, seu gato é muito chato, ai, fica mandando mensagem no grupo, ai, não sei o quê, ai, e você continua vivendo a mesma vida de merda que talvez você esteja vivendo. Anair, preciso sair do casulo, vivendo luto, falta coragem. Coragem é ação. Eu não sei quanto tempo você está vivendo esse luto. Mas acolha esse luto, é importante. Mas uma hora, Nair, esse luto precisa acabar. Você vai precisar tomar uma decisão de falar o seguinte, agora acabou, agora eu preciso seguir em frente. Boa, Kátia, eu não vou desistir. Primeira live que vi que está fazendo sentido, fico muito feliz. Uma hora esse luto tem que acabar, Nair. Porque a vida segue. Talvez existam pessoas que dependam de você, que querem te ver bem. E mais do que nunca, você merece continuar vivendo. E vivendo bem. A vida, presta atenção, Nair. E eu quero que vocês escrevam essa frase aqui. A vida não desiste de você. A vida não desiste de você. O tempo todo, a vida vem buscar, ela busca maneiras de te alertar, de colocar você no caminho, no seu caminho, na sua estrada. O problema é que a gente, nessa correria, a gente não dá ouvidos. Mas a vida não desiste de você. Jamais. Ela não desiste. O tempo todo ela vai mostrar para você um caminho. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Tati, entender que a responsabilidade da vida medíocre é somente... Nossa, assusta, sim. Entender que a responsabilidade... Deixa eu botar os óculos que realmente eu estou ficando velhinho, gente. Desculpe. Entender que a responsabilidade da vida medíocre é somente... Nossa, assusta. Se o desejo de mudar não for genuíno, a pessoa vai achar isso aqui balela. Exatamente. Vai falar que é papinho de autoajuda. Boa, Tati. Bem colocado. Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. Por exemplo, a Tati fez o meu protocolo de hipnoterapia. E eu falei há pouco, ela se entregou ao protocolo, por isso que ela viu tanto resultado. Não fui eu. Eu não fiz nada. Eu fui apenas o condutor de um processo. Agora, quem se entregou ao processo foi a Tati. Primeiro, ela tomou a decisão de mudar a vida dela, de sair do sofrimento que ela estava vivendo. Ela decidiu. Por isso que tudo começa por uma decisão. Guarda isso. Você, ao invés de ficar, talvez, no vitimismo,
O mapa da coragem não é para pessoas vitimistas. Já vou avisando isso também. Se você é aquela que está achando que vai ficar se vitimizando, não vai dar certo para você. Você não está preparada para fazer ainda o mapa da coragem. Você ainda está talvez num ponto da tua vida que você não entendeu que só você pode transformá-la. Você está vivendo num condicionamento esperando que alguém faça por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai sofrer por você. Ninguém vai transformar a vida por você. Isso só depende de uma pessoa. Você. Faz sentido isso? Então entenda que você pode recuperar a coragem. A Karine, eu preciso tomar coragem de parar de usar uma certa substância para me anestesiar. Eu não sei qual é a substância, a minha era álcool. E eu não bebo desde 2017. 19 de janeiro de 2017. Foi a última vez que eu coloquei uma gota de álcool na minha boca, Karine. E por que eu fiz isso? Primeiro que começou com um desafio meu de 100 dias. Fui eu comigo mesmo. Eu quero ver se eu sou mais forte que os meus impulsos. Falei, vou ficar 100 dias sem beber. E quando eu fiquei 100 dias sem beber, eu vi um resultado, uma evidência. Escreve essa palavra aqui, evidência. Eu vi uma evidência e aí eu disse o seguinte, opa, isso aqui é legal, gostei. Eu desinchei, eu emagreci. Eu falei, gostei. Quando eu construí essa evidência, isso me deu mais força para continuar. E aí eu percebi que o álcool na minha vida, o álcool era muito mais uma muleta social para curar as minhas feridas do que um prazer. Tanto que, de verdade, você pode beber na minha frente que eu não sinto absolutamente nada. Nada. Que mostra que eu não gostava do álcool. Eu bebia para me entorpecer, para pertencer. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu falar sobre medo de dirigir. E depois aqui, ó, a Giovanni. Por que temos tanto medo de não dar conta, de viver, de morrer? Ótima pergunta, Giovanni. Medo de dirigir. Quem tem medo de dirigir aqui? Escreve eu. Medo de dirigir, tem dois caminhos para a gente entender. O primeiro caminho é que a nossa mente aprende por repetição. Repetição. E o segundo caminho é a nossa mente aprende por impacto emocional. No caso do medo de dirigir, muitas vezes há um trauma. Por exemplo, recentemente eu tratei uma pessoa que tinha medo de dirigir e aí a gente foi à causa. E a causa era, ela estava na barriga da mãe, a mãe grávida, o pai dirigindo, eles sofrem um acidente. E um acidente que a mãe acaba perdendo bastante sangue, tem lá uma complicação, mas ali foi um trauma e aquilo ficou na mente subconsciente. Trauma, um impacto emocional. Agora, uma coisa que é muito comum, que eu já fiz vários tratamentos de hipnoterapia para esse tipo de medo, é o aprendizado por repetição. Reforçando o que é a incapacidade. Você é burra, você não é capaz, você faz tudo errado. Essa pessoa se torna insegura. E aí, claro, que ela na hora para quem, se você lembra, eu lembro quando eu fui tirar minha carta, ou carteira, ou enfim, habilitação, né, para cada região tem um termo, eu me lembro de estar muito inseguro. De estar muito inseguro na hora de tirar a minha habilitação. Por quê? Porque é novo, você tem um carro, você tem ali são vários comandos. E se você vai já com essa sensação de incapacidade, ou aquele medo de talvez alguém vai brigar comigo se eu não passar, é obviamente que o medo toma conta de mim. Tudo bem? A pergunta da Giovanni aqui, por que temos tanto medo? Primeiro que o medo é uma emoção. Presta atenção, o medo é uma emoção.
O problema é que nós temos hoje muitos medos imaginários. Por quê? Existe um medo real que vem e te alerta. Agora, o medo imaginário é esse que ocupa a nossa mente, é esse que faz com que a gente acha que não vai dar conta, que a gente não é capaz. E esses são medos que não, presta atenção, eles não têm evidências. Normalmente não tem evidência. Qual a evidência que você não vai dar conta de tal coisa? Nenhuma. Se você se preparar, se você buscar conhecimento, você vai dar conta, seja do que for. Tudo bem? Faz sentido? O medo de viver, eu sempre digo que é sempre maior do que o medo de morrer. Por quê? O medo de morrer a gente sabe como vai ser. Todo mundo sabe. Talvez a sua religião deu uma explicação diferente, assim, né? Deu um pós-morte diferente. Mas, no geral, todo mundo sabe que vai morrer, certo? Uma hora vai acabar. Então, se a gente sabe que isso vai acontecer, se isso é inevitável, por que eu tenho medo? Agora, o medo de viver, esse é o grande medo. Sabe por quê? Porque viver tem riscos. Viver tem riscos. E a sua mente não quer que você corra riscos. Por quê? Para ela, tudo se trata de sobrevivência. Tudo bem? Faz sentido? A Laura, o Gata, estar te ouvindo está sendo libertador. Obrigado, que bom. A Dinaíra, o Gata, como está a Janu? Janu está bem. Janu, para quem não sabe, é minha esposa. Minha esposa, há 2 semanas, ela teve que ser internada com uma obstrução intestinal, teve que passar por uma cirurgia, foi retirado um tumor e vem evoluindo. Já está em casa, vem evoluindo a cada dia. Muito obrigado sempre pelas perguntas e pelas mensagens carinhosas com ela e com a minha família. Muito obrigado, viu? Boa, Kátia. Tudo começa por uma decisão. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Isso. A Eloídia, eu já entendi que ninguém faz nada por mim. Ninguém vai fazer por você. Mas cuidado para você não ficar no vitimismo. Ninguém vai fazer por você. Mudar a tua vida só depende de você. Tudo bem? E aí é construção desse processo. Tudo bem? A Elizabeth, qualquer vício é fuga da realidade, sem dúvida nenhuma. E hoje a gente tem outros vícios, né, Elizabeth? Além desses, como eu falei do álcool, mas internet, celular, Instagram, tudo isso são viciantes. Tem uma questão de dopamina aí. Dopamina é algo, te dá prazer. É uma questão química, te dá prazer. E aí você fica cada vez mais tempo nesses aparelhos, nesses aplicativos. Tudo bem? A Cristina, não consigo deixar o remédio para dormir. Por quê? Porque você precisa tratar a causa. Enquanto você não tratar a causa, o remédio ele está o quê? Trabalhando com sintoma. Ele está fazendo você dormir. Só que provavelmente te deixa dopada, provavelmente te deixa muitas vezes desorientada, você se torna um zumbi. Eu sempre digo sobre remédio, eu não sou contra o remédio. Eu acho que o remédio ele tem a sua função, muitas vezes do quê? De atacar o sintoma. Mas o remédio não trata a causa. Não se iluda achando que o remédio trata a causa. Tudo bem? Bia Reis, eu precisava ter coragem para sair da zona de conforto. Você não precisa mais? Você não precisa mais? Você precisa de coragem para sair da zona de conforto. Como é que você sai da zona de conforto? Com preparação. Assiste amanhã a aula 1 do Mapa da Coragem, tá bom? Assista e aí talvez você vai entender a minha história. Na minha história você vai entender. Eu também estava na zona de conforto, Bia. Eu também estava na zona de conforto. E eu fugia do confronto para sair da zona de conforto. Só que, escreve aqui para você não esquecer. Na zona de conforto nada acontece. Escreve aqui. Na zona de conforto nada acontece. Nada. Nada. E a vida, ela só acontece fora da zona de conforto. A vida só evolui fora da zona de conforto. Você chegou até aqui, por quê? Porque você viveu fora da zona de conforto. Se você hoje, sei lá, tem a sua casa, por quê? Porque você saiu da sua zona de conforto. Senão você estaria, sei lá, morando com a mamãe até hoje. Você saiu. Ou seja, você pode sair da zona de conforto, porque você já sabe como é que é. O problema é que hoje,
sendo controlada pela sua mente, pelos seus medos e pelas suas emoções, você permanece na zona de conforto. Por quê? Para sua mente, sair da zona de conforto é arriscado. Ela não quer que você faça isso. É fundamental ter blindagem emocional. Não precisa nem escrever, só fala em voz alta aí. Blindagem emocional. Blindagem emocional. Blindagem emocional. Para sua mente não esquecer disso. Tudo bem? Faz sentido? A Kátia, me sinto muito insegura com várias coisas, por isso que você precisa estar no mapa da coragem. A Silvia, eu tenho medo de sair de carro mesmo não dirigindo e tenho medo de ir sozinho em qualquer lugar. Eu não era assim, tudo começou faz alguns meses e não aconteceu nada para isso desencadear, mas tenho TAG. Olha, eu diria o seguinte, pode ter acontecido alguma, existe aí provavelmente o gatilho que faz você entrar nesse modo de medo de não sair. E se tem um gatilho, existe o quê? Existe uma causa. E essa causa, talvez você conscientemente não saiba. Aí, talvez a importância da hipnoterapia, você entender aonde isso começou, talvez na gestação. Olha só, pode ser, tá? Eu vou falar aqui baseado em atendimentos que eu já fiz que tem um cenário um pouco parecido. Mas talvez um parto complicado que você tenha tido, uma gestação complicada também, quando você estava na barriga da sua mãe, talvez uma relação tensa entre os pais, de brigas, de violência inclusive, isso pode ter acontecido, além de um possível, talvez abuso, algum tipo de abuso que tenha acontecido. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui. A Karine, jejum de dopamina, você concorda? É difícil você não ter dopamina, porque a dopamina também tem a sua importância na nossa vida, né? Ela tem a sua importância. O problema é que hoje nós estamos o quê? Submetidos à dopamina praticamente o tempo todo. E se você pensar, essas grandes empresas de tecnologia já sabem disso. Então, por que, por exemplo, o feed do Instagram, ele só apresenta para você aquilo que você gosta? Por quê? Porque é dopamina. Você vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá, vai ficando lá. E aí você passa o dia e para o Instagram é bom. Por quê? Porque ele vende publicidade mostrando o quê? O tempo que o usuário fica lá no Instagram. Então, por isso que você só vê as coisas que você gosta. Isso é ruim, né? Porque a gente perde a capacidade, muitas vezes, de discutir. Um exemplo, e eu nem vou entrar nisso aqui, tá? Por favor, mas um exemplo é, por exemplo, a política. Né? A gente viveu, né? E ainda vive um pouco dessa tensão política aqui no Brasil, mas isso é muito por quê? Porque as pessoas perderam um pouquinho dessa capacidade de conversar, de divergir, de respeitar, né, opiniões contrárias. E por quê? Isso tem muito a influência das redes sociais. A rede social ela é feita para atender o seu gosto, o que isso nem sempre é positivo. Tudo bem? Vamos ver aqui mais perguntas. Ótimo, então vocês estão ótimos de perguntas, viu? A Karine, eu nasci enforcada no cordão umbilical. Pois é, então, olha só, nascer já é um trauma. Porque em poucos segundos você precisa aprender a respirar. Olha só. Então, já é traumático. Você já, imagine, assim, o que você já não passou dentro da barriga da sua mãe com esse cordão no teu pescoço. Isso tudo gera muitas coisas, muitas interpretações. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Deixa eu botar mais uma aqui. Boa noite, Luciana, Hamilton, sejam bem-vindos. Mais uma que veio aqui do formulário. A dor da transformação demora quanto tempo para passar? Isso tem a ver com algo que eu já falei aqui. Para você transformar a tua vida, vai doer. Sim, vai doer, tá bom? Então, assim, eu não vou te enganar. Eu podia te enganar aqui. Não vai doer não, olha, fica tranquila, vem pro Mapa da Coragem que vai ser olha, vai ser fofinho, vai ser gostosinho, não vai doer. Não, a dor da transformação dói.
E demora quanto tempo para passar? Depende do quanto de ação você coloca. Depende do quanto de coragem você coloca nessa transformação. Quanto mais ação você coloca, mais rápido você vai chegar. Entende isso? Faz sentido isso para você? Agora, se você coloca pouca ação, vai demorar mais tempo. Então, talvez seja melhor você resolver isso rápido. O bom da dor da transformação é que ela vai embora assim que, digamos, você se transforma. Só que existe uma outra dor que você conhece, que é a dor do sofrimento. Essa dor, ela não vai embora sozinha. Essa dor só vai embora se você decidir tirar ela da sua vida. Por isso que você precisa agora olhar o que você precisa tirar da tua vida que está te machucando. Você precisa focar nisso. É o teu trabalho? É a tua profissão? É o teu relacionamento? É o teu casamento? O que hoje faz você sofrer? É isso que você precisa focar. Para quê? Para você poder, aos poucos, eliminar. Para você eliminar isso da tua vida. A dor do sofrimento você conhece e se você não fizer nada, ela vai continuar para o resto da sua vida. E isso vai sugar você, vai sugar a sua energia e vai sugar os melhores anos da sua vida. A Daniela, minha separação. Então, você precisa se preparar para se separar. E como é que você vai se preparar? Primeiro passo, blindagem emocional. Blindagem emocional, que é o controle dos medos e dos pensamentos. A Márcia, e tem o medo do desconhecido. Esse medo, o medo, volto a dizer, o medo sempre estará com a gente, porque o medo é uma emoção. O desconhecido vem da falta de preparação. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, Márcia. Uma maratona de 42 quilômetros. Se você nunca correu, obviamente, você vai ter muito medo, porque a gente está falando de 42 quilômetros, é uma distância grande. Agora, se você se preparar, se você simular, se você treinar, você vai para essa corrida de 42 quilômetros muito mais o quê? Segura. Muito mais segura. O medo do novo, como está dizendo a Adri, aqui a Adri Interiores, esse medo do novo, ele pode ser controlado através de blindagem emocional. Por quê? Porque a tua mente é ela que está jogando esse pensamento do medo do novo. É esse pensamento de, olha, isso é arriscado. Como é que você vai trocar o certo pelo duvidoso? Você não sabe se vai dar certo, continua do jeito que está. Para a sua mente que quer garantir a tua sobrevivência, esse é o melhor cenário. Quando eu entendi, presta atenção no que eu vou te falar. Quando eu entendi verdadeiramente na minha vida que tudo se tratava de sobrevivência para minha mente, a minha vida fez isso, ó. Ela mudou rapidamente. Primeiro, porque eu comecei a entender as minhas reações, os meus processos emocionais e eu me perdoei. Eu me perdoei de muitas coisas. Porque uma coisa é você se movimentar com culpa. Alguém aqui carrega culpas? Eu achava que eu era culpado por muitas coisas. Só que a culpa é como uma areia movediça. Ela te puxa para baixo. Só que no momento que eu entendi que tudo para minha mente se trata de sobrevivência, eu comecei a entender que eu não era tão culpado assim. Mas, a partir dali, eu assumi a responsabilidade de mudar a minha situação. Entende? E você pode fazer a mesma coisa. Aliás, você deve fazer a mesma coisa. Você precisa se preparar. Porque uma mudança de vida, seja ela qual for, ela é como uma maratona de 42 quilômetros, sim. Ela é longa. Ela é difícil.
Eu não estou falando aqui para você de uma maneira rasa, e no mapa da coragem eu não vou falar de maneira rasa para você, falar o seguinte, você está infeliz no casamento? Separa. Isso é óbvio. Separa. Mas, diante de qual contexto? Se você, por exemplo, você financeiramente não consegue se manter. Aí você tem que entender por que você aceitou essa situação. E aí é que é o problema. Por que você aceitou essa situação? Entende? O problema, presta atenção, eu quero que você escreva aqui. O problema nunca é o problema. Escreve aqui. O problema nunca é o problema. Sempre existe um problema que sustenta, que é a causa, que é a raiz. Porque se você, olha só, se você se submeteu a um casamento onde você sempre foi dependente do marido, é porque existe um padrão de dependência. Então isso não é novo. Você provavelmente dependia da mamãe, do papai. E por que você era tão dependente deles? Por que você era tão dependente da mamãe? Porque talvez lá atrás a mamãe não conseguiu te dar o que você precisava, que era amor, acolhimento. E aí gerou uma interpretação, escreva aqui, interpretação de falta. Isso gera insegurança. Então é por isso que talvez você permaneça num relacionamento falido. Por quê? Porque a tua mente não quer que você reviva aquela dor que você viveu lá atrás. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui pergunta, interpretação de falta, excelente, excelente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Oi Clarissa, seja bem-vinda. A Crisca também. Adriana Caetano, muita gente aqui. Ana Paula Sampaio, seja bem-vinda. Boa, me perdoei. Boa. Sérgio Lobo, meu amigo, mentorado, seja muito bem-vindo. Excelente. Ó, última pergunta aqui que eu trouxe dos formulários. Cadê? Qual o melhor caminho para a liberdade emocional? Excelente pergunta essa. E eu quero que você escreva aqui. Autoconhecimento. Autoconhecimento. É o melhor caminho para a liberdade emocional. É quando você verdadeiramente se conhece. Quando você verdadeiramente sabe quem você é. Eu costumo dizer que a maioria das pessoas é totalmente desconhecida de si mesma. Você não sabe exatamente quem você é. Por quê? Porque a gente foi adestrado a não se conhecer de verdade. A gente foi adestrado a produzir, a fazer. É o autoconhecimento que leva a gente para essa liberdade, não apenas emocional, para a liberdade. E a liberdade é algo que todo mundo quer. Todos nós queremos a liberdade. Mas nós só somos livres, presta atenção, quando nós somos a nossa essência. Quando você é a tua essência, você é livre. E o que é viver a sua essência? É viver uma vida de coragem, de acordo com as tuas regras, com os teus talentos, com os teus valores, e não os valores talvez da mamãe, do papai, ou da família, ou do meio, do ambiente, dos professores, os teus valores. Por isso que autoconhecimento é tão importante para você se libertar, para você ser livre. Por isso que o Mapa da Coragem, a gente vai falar disso também, sobre essa liberdade que você quer. O Mapa da Coragem começa amanhã, oficialmente, porque hoje já começou aqui. Hoje essa live é um aquecimento para você amanhã não desistir de você. Então, para você que ainda não se inscreveu no Mapa da Coragem, olha só, é só você escrever agora nos comentários, hashtag Mapa da Coragem, como está aqui na tela. E aí você vai receber no seu direct um link para você se inscrever. Assim que você colocar o seu e-mail, você vai ter a chance de entrar em um dos grupos de WhatsApp. Entre em um dos grupos de WhatsApp para que você possa receber
Amanhã vai ter o resumo da aula 1, vai ter os comunicados sobre os conteúdos, as lives, vai ter material complementar. Então, assim, não são simplesmente 3 aulinhas, é uma semana para você entender o passo a passo para você transformar a tua vida. Mapa da Coragem. Amanhã, às 8 horas da manhã, a aula 1 vai ser liberada. E eu vou fazer uma live às 7 horas da manhã, tá? Que é para aquecer mesmo. A gente vai falar sobre isso aqui, ó. Tudo começa por uma decisão. Amanhã, às 7 horas, eu vou aquecer até a aula que você vai receber às 8 horas da manhã. Tá bom? Às 8 horas você recebe a aula 1 do Mapa da Coragem. E aí à noite, às 9 da noite, já anota aí na tua agenda, às 9 da noite, você vai ter uma revisão da aula 1. Então é importantíssimo que você aproveita amanhã que é feriado, aproveita para você assistir essa aula 1 para que na live da noite você tire as suas dúvidas. A gente vai ter até domingo que vem, as aulas saem, as 3 aulas do Mapa da Coragem, elas saem do ar no domingo. E as lives também. Então, a gente vai ter, estaremos juntos aí com 2 lives por dia durante esse período. Tudo bem? Faz sentido? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Seja bem-vinda, Eliana Cristina, a Cristiane Fernandes também, a Márcia Nascimento. Boa, Cristina. Mapa da Coragem. Para a gente terminar, eu quero repetir aqui algo que eu coloquei há pouco para você. Porque eu não quero que isso aconteça com você. Não desista mais da tua felicidade. Não desista mais da sua vida de coragem. Desistir se tornou um hábito, talvez na sua vida, porque você não estava preparada. O que eu estou te oferecendo aqui no Mapa da Coragem, que é um evento gratuito, é a chance de você se preparar para não desistir mais dos teus sonhos. Porque eu não gostaria de te encontrar lá na frente, lá no futuro, e você falar para mim o seguinte: ô gata, eu continuo na mesma, ou até pior, do que quando eu te conheci lá no Mapa da Coragem. O teu futuro você constrói em pequenos passos. O primeiro passo agora, o passo mais importante agora, é você estar no Mapa da Coragem. Se dedicar essa semana para valer. Para valer. Diz para marido, para papagaio, para quem quer que for, que você tem um compromisso com você. Não dá para você transformar a sua vida se você não for prioridade dela. Você precisa ser prioridade dela para você transformar a tua vida. Então, eu não quero que você desista mais uma vez. O Mapa da Coragem ele foi pensado para te preparar para você dar um próximo passo. Um salto na tua vida, para você verdadeiramente saber o que você tem que fazer, qual é o passo a passo, como é que você pode verdadeiramente sair de um relacionamento abusivo, de um casamento falido, como é que você pode fazer uma transição de carreira, como é que você pode ter hábitos saudáveis. É isso que o Mapa da Coragem vai te entregar. A coragem para você agir. Mas para isso você vai precisar se dedicar, você precisa fazer a sua parte. A minha parte eu vou fazer, com o maior amor a você. Muitos eu não conheço, mas com todo o amor que eu tenho por você. Eu garanto que eu vou estar aqui, fazendo as lives, fazendo as aulas, interagindo nos grupos, para que você realmente recupere a coragem. Agora, você precisa fazer a sua parte. Eu não posso fazer a sua parte, infelizmente. Boa, Kátia, eu vou sair desse inferno, eu vou me dedicar. Ótimo, Kátia. É essa mentalidade que você precisa e que todos que estão aqui precisam. Eu vou me dedicar. Você não vai desistir sem ao menos tentar. Parabéns, Kátia. Parabéns por isso. Ótimo, Eloide. Temos
um acordo. A Jaque, farei. Excelente. Excelente, muito bom. Então, ó, eu quero que você descanse bem. A live vai ficar salva porque não estarei disponível no horário. As lives ficarão salvas até domingo e depois todas sairão do ar, inclusive as aulas, tá bom? Cheguei agora, a Rosemary, cheguei agora, mas já quero. Então entra para o Mapa da Coragem, que é gratuito, começa amanhã, tá bom? Vai na minha bio, tem um link e você se inscreve agora e entra nos grupos de WhatsApp, tá bom? Quero que você descanse. 7 horas da manhã, temos um compromisso juntos. Eu estarei às 7 horas da manhã aqui te esperando na expectativa da aula 1, que será liberada às 8 horas da manhã. Tá bom? Uma linda noite para você e a gente se vê amanhã. Um grande abraço. Tchau!